Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os princípios básicos de cultivo celular. Na verdade, a gente vai ver quais os tipos de cultivo que existem, né? As técnicas, as principais técnicas que são utilizadas, a importância do cultivo celular para as pesquisas biomédicas, tá bom? Então vamos lá, o que é o cultivo celular? O cultivo celular nada mais é do que você retirar as células ou de um animal ou de uma planta, né? E promover o crescimento dessas células em um meio artificial. Esse meio artificial ele tem que ser favorável. A gente vai falar também nos tópicos seguintes da importância de fatores como pH, oxigênio, CO2, o meio de cultura, né, para que possa ser mimetizado, né, o ambiente natural em que essas células viviam. As células, elas são removidas diretamente de um tecido ou elas podem vir de uma linhagem que já foi estabelecida. E qual que é a importância dessas células? Em primeiro lugar, é um modelo alternativo para a substituição de pesquisas com animais. Então, passa a ser livre de dor, livre de sofrimento. Você pode controlar esse ambiente, então isso dá mais reprodutibilidade, mais consistência para os seus resultados. Você pode produzir, por exemplo, proteínas, vírus em grande quantidade. Então é importante para a produção de vacinas, para a produção de medicamentos. É muito utilizada também para tratamento do câncer, um tratamento até individualizado, como a gente vai falar mais para frente. E é possível entender tópicos que a gente fala de pesquisa básica, como, por exemplo, como é o ciclo de vida de um determinado parasita, qual é a resposta imunológica do indivíduo contra esse parasito, né? Então, é importante para a compreensão da relação parasita-hospedeiro. E existem outras N vantagens, né? Desse tipo de técnica do cultivo celular para pesquisa em geral. Vamos falar dos tipos de cultivo? Então, existe o que a gente chama de cultivo primário, em que as células são obtidas diretamente de um tecido, ou um tecido humano, por exemplo, um tecido tumoral, ou de um animal, você vai lá e pega, por exemplo, você quer fazer uma cultura de cardiomiócito, você vai lá direto no coração do animal e retira, ou mesmo vegetal, você vai direto na fonte. Então, esse tipo de cultivo, ele contém as mesmas características da célula de origem, do tecido de origem, né? Só que ele é muito heterogêneo, porque vem diversos tipos celulares ali naquele órgão, naquele tecido que eu estou retirando aquelas células. E também divide-se um número limitado de vezes. Por um processo natural, essas células entram em apoptose. Então, eu não consigo fazer repiques ou subcultivos, né, dessa célula muitas e muitas vezes. Não, elas têm um número limitado de vezes, mas tem a vantagem de se trabalhar com a célula exatamente como ela é, sem nenhum tipo de alteração ou transformação. As linhagens contínuas, amplamente utilizadas hoje em dia também, elas multiplicam-se por mais tempo. Essas células, elas têm algumas características ainda do tecido de origem delas. Elas podem ser replicadas em torno de 80 vezes, então aliás, isso é necessário porque elas vão crescendo ali naquele meio. Então é necessário fazer essas passagens, esses repiques ou subcultivos. E estas são as linhagens utilizadas, por exemplo, como eu disse, para a produção de vacinas, para célula, para detecção, né, de pontos importantes da relação parasita-hospedeiro. Então as linhagens contínuas é que são utilizadas. E há N tipos de linhagens contínuas disponíveis no mercado para serem obtidas pelos laboratórios, tá? E as células transformadas, por sua vez, são chamadas assim porque elas são transformadas ou por meio de métodos químicos ou por meio de introdução de vírus, elas são transformadas do ponto de vista genético. Então, elas adquirem a capacidade de se multiplicar indefinidamente, tá? Ou então, você já obtém essas células do tecido já mutado, como, por exemplo, células que são obtidas diretamente de tumores, né? A HeLa é um exemplo e eu já vou falar para vocês da história dessa célula que é muito interessante. As células podem crescer ou aderidas em superfície plástica, uma superfície que é devidamente tratada, ou em vidro, são chamadas de células aderentes,
ou em suspensão em meio de cultura. A maior parte das linhagens, por exemplo, obtidas de origem hematopoética, elas crescem em suspensão, são células não aderentes. E existem alguns tipos celulares, como por exemplo a CHO, que eu vou falar dela mais para frente, é uma célula de ovário de hamster chinês, ela é possível de crescer tanto de modo aderente quanto em suspensão. Isso, lógico, tem algumas vantagens, tá? Essa é uma história bem interessante de uma célula, né, tumoral, uma célula que ela foi obtida dessa paciente aqui. Essa célula, ela existe até hoje em vários laboratórios, inclusive é importante também em processos de contaminação diversos, cultivos celulares. Bom, essas células, elas foram obtidas de uma mulher, de uma afro-americana, nascida em Virgínia em 1920, que foi diagnosticada com câncer cervical aos 30 anos de idade. Na verdade, era adenocarcinoma cervical. E ela morreu depois de um ano, depois que foi feito esse diagnóstico. Mas durante o tratamento dela, médicos retiraram 2 amostras cervicais e conseguiram cultivar essas amostras desse adenocarcinoma cervical que ela tinha, para fins de pesquisa. Eles conseguiram isso mais ou menos em 1952. Até então, todas as células que os pesquisadores tentavam cultivar morriam pouco tempo depois. Essa célula, proveniente dessa descendente afro-americana, dessa mulher, chamada Henrietta Lacks, era diferente. Ela conseguia, essas células se multiplicavam e se multiplicavam e se multiplicavam, ou seja, elas se mostraram imortais, apresentaram uma altíssima taxa de crescimento. Inclusive o nome dessas células, né, que essas células foram chamadas de HeLa, pelas iniciais da própria Henrietta, né, Henrietta Lacks. Existe hoje, essas células hoje são amplamente utilizadas em pesquisa, né, muito, mas há várias discussões éticas mesmo sobre a utilização dessas células, porque as amostras que foram retiradas de Henrietta foram retiradas sem consentimento. Então, como ficou? A família nunca recebeu um único centavo, né, do que as indústrias ganham com a venda dessas células e o que provém das pesquisas dessas células. Por exemplo, a vacina da polio, ela é produzida nesse tipo celular, devido às características desse tipo celular. Então, existe mesmo uma questão ética com relação a isso. Inclusive, existe um belíssimo livro, um livro escrito por uma das filhas, que depois virou filme dirigido pela Oprah, que é A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Quem quiser procurar, eu acredito que tenha na internet, tá? Que vai falando justamente dessa dura história, né, da Henrietta, que morreu muito cedo, que vivia em uma família pobre, cuja família, anos depois, continua pobre, porque não foi dado a ela o que de direito era, né? Tiraram a célula dela, utiliza-se economicamente as suas células até hoje para produção de quimioterápicos, inclusive para ajudar no tratamento da AIDS, e nada, existem indústrias farmacêuticas ganhando bilhões, enquanto a família continua pobre, né? Mas é isso, é uma história legal, quem quiser ver. Vamos voltar agora para a nossa aula. Como é que a gente visualiza as linhagens celulares? Basicamente por meio de um microscópio invertido. Qual que é a diferença desse microscópio invertido, por exemplo, para um microscópio óptico comum? Eu vejo a principal diferença é a fonte de luz e o condensador que se encontram na parte superior do equipamento, né? Então eu coloco a minha garrafa de cultura aqui, ou as minhas plaquinhas, para visualizar as células dessa forma. Tá? Então é um microscópio especial, eu preciso de um microscópio especial para observar as minhas células. E aí eu visualizo as células dessa forma. Essas aqui são células Vero, são células provenientes de rim de macaco verde. Aqui tá errado, viu, gente? O nome da célula tá errado, depois eu vou consertar para vocês. Mas é um macaco verde africano, uma espécie de macaco, e eles retiraram essas células, né, primariamente dessas células de rim, desses macacos. Então aqui a gente observa uma célula com crescimento, com pouco crescimento, aqui com uma alta densidade, né, como a gente observa. E esse microscópio, gente, que eu falei para vocês invertido, ele pode ter diferentes filtros, tá vendo? O microscópio que eu trabalhava no laboratório, ele tinha essa luz verde, então era essa foto que eu vi, era assim que eu via as células Vero.
Aqui a célula CHO, super importante para pesquisa, né, para indústrias farmacêuticas, porque há uma grande produção de medicamentos, anticorpos por meio dessas células. Aqui ela em baixa confluência, aqui quase confluente, certo? Mas em que condições que eu devo cultivar as minhas células? Gente, não existe um protocolo único. Cada célula tem necessidades especiais de meio, de modo a mimetizar o ambiente em que ela estava. Então, vai variar amplamente de acordo com o tipo celular, tá? Os meios de cultura, eles são... a gente compra esses meios por meio no mercado, né? No mercado científico, vamos dizer assim. E às vezes a gente precisa complementar, porque a célula precisa de algo a mais além do que está presente naquele meio. Às vezes algumas células precisam de um ambiente rico em CO2, outras células não precisam. Controle da temperatura. A maior parte das células, elas vivem bem a 36, 37 graus Celsius, mas existem algumas que não precisam dessa temperatura, como por exemplo as células de inseto. Mas a gente sabe que pH do meio também pode interferir, né? A gente precisa promover uma superfície adequada de apoio para essas células. Por que uma superfície adequada? Porque essas células elas não crescem de qualquer maneira, elas precisam de um bom substrato para crescer. Não adianta você tentar colocar essas células numa superfície contendo plástico ou numa superfície de vidro. Essas células precisam que este plástico, este vidro, sejam tratados. Então, o que é vendido, né, para os laboratórios são, eu vou mostrar para vocês as figuras, né, as fotos, são garrafas, placas de Petri, já que vem com a superfície tratada própria para que possa acomodar essas células, né? As linhagens celulares, elas têm que ser obtidas, gente, de matrizes originais de fontes confiáveis. Por exemplo, a TCC, a American Type Culture Collection, ela é a principal fornecedora de linhagens celulares, né? E aí, porque você pode ter certeza que a linhagem é aquela, que não veio com contaminação nem nada. No Brasil, a gente tem o Banco de Células do Rio de Janeiro, que também é muito eficiente, que você pode confiar para fazer todos os trabalhos nesse tipo de célula, porque as células ali são realmente originais. E é importante, além de criar um ambiente ótimo, protegê-la de estresse químico, físico e mecânico. E para isso, a gente tem que ter algumas técnicas assépticas, que já eu vou falar para vocês também como funcionam, tá? Então vamos lá. Em que condições? Onde essas células são cultivadas? Essas células são cultivadas em incubadoras, tá? A maioria delas, né? Porque as incubadoras, elas têm controle da temperatura, elas auxiliam no pH do meio, manutenção do pH do meio, e nas concentrações de gases do ambiente, tanto de CO2 quanto de oxigênio. Aqui a gente vê o display de uma incubadora de CO2, em que eu posso ver, tá vendo? 37 graus e um ambiente, uma atmosfera com 5% de CO2. Ainda por cima tem filtro EPA, maravilhoso, ou seja, lá dentro eu sei que o ambiente é estéreo. Então, lógico que você tem que fazer a manutenção dessa incubadora de tempos em tempos, né? Você não pode ficar abrindo e fechando, deixando aberta por muito tempo, porque ela vai perdendo as condições internas dela, né, com relação à manutenção dos gases e também a própria contaminação. Ela não deve ser instalada, por exemplo, num lugar onde tem ventilação de ar, senão você perde também toda essa manutenção desse ambiente interno. Então, existem alguns cuidados que tem que se seguir com a incubadora, mas em geral elas são mantidas sim, porque a maior parte das linhagens elas necessitam de 37 graus Celsius, tá? E aqui a gente está falando de uma linhagem que precisa de 5% no ambiente com 5% de CO2 para ela crescer bem. Bom, e onde necessariamente a gente cultiva? A gente pode cultivar em placas com vários poços, cada pocinho desse, então eu tenho um pouco de célula sendo cultivada, em chamber slides ou câmaras de cultivo, que são ótimas também, já trabalhei com esse tipo. E, por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando com um parasito e eu quero saber quanto tempo, em quantos dias, quantas horas, por exemplo, esse parasito começa a se dividir. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu cultivo a célula em cada um desses pocinhos e, por exemplo, no dia 1 eu coloco o parasito aqui. Aí, no dia 1 eu coloco o parasito em todos os pocinhos. Aí eu vou retirando, fixando as células separadamente. Retiro aqui, depois de 24 horas, eu coloco o meu
fixador aqui, já deixo esperando para depois fazer a coloração. Aí depois 48 horas eu retiro o meio aqui, vou fazer a coloração, depois 72 horas e assim por diante. Isso é importante para a gente ver a cinética de infecção, por exemplo, né, do cultivo celular. Isso é só um exemplo, tá, gente, que eu estou dando para vocês. Como poderia ser usada essas chamber slides. Porque depois você... mas como é que eu faço coloração? Essa parte plástica aqui, ó, você retira. Aí fica só uma lâmina de vidro normal, comum. Aí você consegue fazer a coloração que você quiser aqui, nesse material, dessas células, né? Placas de Petri, desde que devidamente tratadas, específicas para cultivo celular também é possível. E um dos mais utilizados que são as garrafas. Essas garrafas, elas podem ou não vir com filtro. E isso quando vem com filtro, porque às vezes as células dependem de CO2, então como que eu faço para o CO2 entrar? Às vezes eu tenho que deixar a tampinha um pouquinho aberta, né? E isso pode gerar contaminação. Se eu, por exemplo, compro essas com filtro, eu não preciso deixar aberto, né? Pode deixar ela fechadinha que pelo filtro o CO2 consegue penetrar no meio de cultura. Onde manipular os cultivos? Sempre se trabalha com células em meios assépticos, em meios estéreis, tá? Sempre, sempre, sempre o meio tem que ser estéreo. E se utiliza as capelas de fluxo laminar classe 2. Basicamente, nesse tipo de fluxo laminar, o que se tem é a proteção do ambiente de trabalho, né? O que se tem é a proteção do ambiente onde você está trabalhando de poeira, de bactérias e tal, porque tem filtros, tá vendo? O ar entra, porque ele é sugado, viu, gente? E ele é sugado para a parte interior dessa capela, ele sobra, é filtrado por esses filtros EPA, tá vendo? E aí eles voltam para o ambiente de trabalho. Então, observe como o ar que está aqui é um ar estéreo, tá? Totalmente estéreo. É lógico que eu também não posso colocar uma capela de fluxo laminar em frente a uma porta, por exemplo, está todo mundo abrindo e fechando essa porta todo o tempo, porque o fluxo de ar também interfere no ambiente interno da capela. E aqui está demonstrando como deve ser organizado o ambiente dessa capela, tá? Tudo bem organizado e tudo que vem aqui dentro tem que estar estéreo também. Temperatura. Então, como eu disse, a maioria das linhagens crescem a 37 graus Celsius, tá? Mas há linhagens diferentes. A importância dos gases, CO2, oxigênio, assim por diante. Basicamente, gente, o CO2 ele tem uma função, ele não tem uma função nutricional nem nada disso, mas ele tem uma função ali no ambiente celular de ajudar a manter o pH das culturas, tá? As culturas elas têm um pH ótimo, entre, se não me engano, 7.4, 7.2, 7.4 é o pH ótimo que deve ser mantido nessas culturas, né? Então, o que acontece? Isso vai depender do tipo de meio. A tensão de CO2 ali dentro da estufa depende do tipo de meio de cultura que você está utilizando. O meio de cultura já vem com bicarbonato. E você colocando o CO2, ele também vai ajudar a tamponar. Porque olha só, vocês lembram desse tampão, que é um tampão bem básico, né? Em que o CO2, quando entra em contato com a água, ele forma um ácido estável, que é o ácido carbônico, que se dissocia em H+, e bicarbonato. Então, por exemplo, quando o meio, por alguma razão, está acidificando muito, então a gente tem, por exemplo, um excesso de CO2, o que acontece com a minha equação? A minha equação, basicamente, ela desloca para a direita, de modo a formar bastante bicarbonato. Bicarbonato vai tamponando, vai entrando em contato com esse H+ do meio e vai tamponando esse H+, de modo que o pH da cultura vai sendo mantido entre 7.2 e 7.4. É essa a função do CO2 basicamente, tá? Oxigênio também é necessário para o metabolismo celular. Essas células elas fazem o processo de glicólise, que é um processo dependente de oxidação, de oxigênio, né? Sim, o pH é 7.2, 7.4 mesmo. Os meios de cultura, eles também vêm com um indicador de pH, que é o Phenol Red. O Phenol Red, ele muda de cor, na medida que vai tendo mudanças no pH. Então, quando o pH está muito ácido, por exemplo, 6,5, olha como veio o meu meio de cultura. E quando o pH está muito alcalino, ele fica com a cor mais púrpura, né? Olha só, 7,8, grandes mudanças na quantidade. Então, por exemplo, você vai e checa a sua cultura. Ontem você checou a sua cultura, estava em 7.4. Aí hoje você vai checar e ver lá que está super amarelo no meio. É péssima informação. É muito indicativo de contaminação. Porque esse processo de acidificação do meio é natural. As células vão utilizando
o substrato, né, o meio de cultura, e vão produzindo ácidos. Então, é lógico que o meio vai tamponando até um certo ponto, né? A partir do momento em que o bicarbonato vai sendo consumido, ele não consegue tamponar e o meio de cultura vai ficando mais alaranjado e posteriormente amarelo. Mas isso leva um tempo. Por exemplo, vai depender também do número de células que você tem na sua garrafa, na sua cultura. Se essa mudança é repentina, geralmente relaciona-se com contaminação, principalmente contaminação bacteriana. Eu também vou falar sobre isso mais para frente para vocês, tá? O meio muito contaminado também é complicado, né? Contaminações por fungo lembram um meio de cultura mais alcalino também, né? Então você precisa fazer mudança. Geralmente, se é um processo normal, você vai lá, checou sua cultura, não tem nada, você troca o meio. É um processo normal de troca do meio. À medida que você vai conhecendo a sua célula, você vai vendo que você precisa trocar meio a cada 2 dias, a cada 1 dia. Então, o cultivo celular é um trabalho que você vai fazendo todos os dias. Você observa as suas células diariamente, tá? Bom, como eu disse para vocês, a mudança do pH e a manutenção do pH com a atmosfera de oxigênio, de CO2, desculpa, vai ser dependente do meio de cultura que eu estou utilizando. Existem diferentes meios de cultura, DMEM, EMEM, cada um com quantidades diferentes, né, de substrato, de bicarbonato também. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Esse gráfico ele me dá o pH do meio com relação à porcentagem de CO2, a quantidade de CO2 presente naquela atmosfera que eu estou cultivando as minhas células, tá? Dentro da incubadora. Por exemplo, quando eu vejo esse gráfico que ele se refere ao meio EMEM. Essas duas linhas referem-se ao pH de 7,2 a 7,4, que é o pH ótimo para o meu cultivo celular. Observem que eu preciso de uma tensão de CO2 aqui de 4 a 6, entre 4 e 6%, para que eu tenha um pH entre 7,2 e 7,4, tá? Que é esse intervalinho aqui, ó. Então, por isso que a gente convenciona colocar 5% de CO2. Quando você olha a maioria dos meios de cultura, realmente, entre 4 e 6% uma atmosfera ideal para que você tenha um pH, a manutenção do pH entre 7,2 e 7,4, tá? Mas vai depender do meio. Bom, como é que é esse meio de cultura? O meio de cultura ele é fonte de carbono, ele é fonte de energia porque ele contém glicose, de elementos essenciais para o crescimento. Então ele contém sais inorgânicos, ele contém carboidratos, aminoácidos, vitaminas, lipídios, proteínas, peptídeos. Então cada meio de cultura vem com suas especificações e são ideais para um tipo de cultura. E existem algumas células que se desenvolvem bem em diferentes meios muito similares. Então, além do DMEM, a gente tem o MEM, o RPMI, né? Esse aqui eu não estou conseguindo ler, mas eu acho que é F12, que é um bom meio também. Tá? E eles vêm ou liofilizados, aí você tem que preparar em laboratório, ou eles vêm prontos assim, você tem que usar muito rapidamente. Quando não utilizar, você mantém em geladeira. Você mantém em geladeira por um tempo, né? E quando você utiliza, você tem que colocar no banho-maria. Você não pode colocar meio gelado em cima das suas células, tá? Esse aqui, por exemplo, ele vem com L-glutamina, com fenolred e piruvato de sódio. A L-glutamina é um aminoácido essencial, tem que ter em alguns meios de cultura. O fenolred, como eu disse para vocês, ele é um indicador de pH. E o piruvato de sódio, ele é importante para a obtenção de energia pela célula, tá? Até você tem que conhecer, você tem que ter protocolos já padronizados para saber como você vai trabalhar com aquela célula, tá? Alguns meios, além do meio de cultura normal, a gente chama de meio completo aquele que a gente suplementa com soro. Nem toda célula precisa de soro, tá? Mas muitas delas necessitam para o crescimento, para o seu próprio crescimento, né? O soro, ele vai auxiliar na adesão celular, por meio dele é possível as células obterem proteínas, ácidos graxos, hormônios, né? E essa suplementação pode variar de 5 a 20% dependendo do tipo celular. O principal soro utilizado é o soro fetal bovino, porque ele não tem anticorpos e tal, ele é inativado, né? Não contém anticorpos em nada. O problema do soro fetal bovino, dos soros, né, a suplementação com soro, é que boa parte da contaminação vem desses soros, tá?
contaminação em cultivo celular vem desses soros, né? E há muita variabilidade lote a lote, então ele não tem uma constância na sua produção, né? Nem todos contêm quantidades idênticas de proteínas, ácidos graxos, hormônios. Então, os lotes são variáveis e quem faz o cultivo dessas células tem que entrar em contato, tem que saber disso também, além de ser uma fonte de contaminação. Aqui só mostrando para vocês os meios de cultura e a linhagem celular, que geralmente é o tipo de meio que essa célula utiliza. Então, por exemplo, as células HeLa que eu falei para vocês, elas são células epiteliais da espécie humana, né? Como que você cultiva? Em meio main, e aí você suplementa com 2 milimolar de glutamina, mais 10% de soro fetal bovino, mais 1% de aminoácidos não essenciais. Tudo isso você compra, tá, gente? A glutamina, tudo isso você usa. Você compra, especificamente obtém. Então, um meio que já vem suplementado com soro, com os aminoácidos não essenciais que eu adicionei no laboratório, é o que a gente chama de meio completo, tá? Uma outra célula, CHO, que é muito comum, é uma célula também origem epitelial, só que de hamster. Ela cresce em meio F12, que você tem que suplementar com 2 milimolar de glutamina e 10% de soro fetal bovino. Ok? E assim por diante, né? Bom, as células, essas linhagens celulares, elas não crescem indefinidamente. Somente as células transformadas, células como HeLa, crescem. Mas, por exemplo, Vero, MDBK, essas outras células não crescem de forma indefinida. Elas têm um gráfico, elas crescem de forma a formar um gráfico. A primeira fase dessa célula, vamos supor então, eu comprei a célula da TCC, né, ela veio para mim, estou começando a cultivá-la. O que eu vou fazer? Como é que essas células começam o seu desenvolvimento? O primeiro passo delas, a primeira fase que elas vão ter é uma fase que a gente chama de fase lag. Essa fase lag, as células estão crescendo ainda muito devagar. Elas não estão se dividindo, elas estão só se adaptando às condições do meio. Tá? Ela está sentindo o meio primeiro, tá bom? A segunda fase é a fase logarítmica ou de crescimento. As células nessa fase têm um crescimento exponencial, elas proliferam ativamente e rapidamente elas já se encontram confluentes, com alta densidade. O que é confluente? Quando você olha o seu cultivo e você vê uma célula em contato com a outra, uma célula em contato com a outra. No fim dessa fase, os repiques são necessários, tá? Porque aí isso pode começar, quando as células começam a ficar confluentes, começa uma célula entrando em contato com a outra, pode haver sinais de apoptose. Então, é muito importante que você não deixe chegar a esse ponto, senão você começa a perder célula. Por quê? Aí vem uma fase estacionária ou platô. Aqui, uma fase estacionária ou platô, que é essa fase aqui. A proliferação diminui, as células vão se tornando confluentes, né? E o número de células no ciclo ativo vai diminuindo em até 10%, tá? Então, ela cresce, depois ela não passa a crescer mais. Então, quem pensa que está mantendo o meio de cultura ali, vou deixar a célula mais um pouco, porque aí cresce mais, aí eu vou obter mais célula, isso é péssimo para o cultivo celular. E, posteriormente, que não é mostrado aqui, é uma fase de declínio, em que predomina a morte celular, com redução no número de células viáveis por diminuição de suplemento do meio. Se eu observar o meu meio, está bem amarelinho lá, quase já não tem substrato, suplemento para as minhas células. E também por aquilo que eu falei, uma célula em contato com a outra vai gerando sinais de apoptose. Então, essas células começam a morrer no meu meio de cultura. E, gente, um meio de cultura já completamente sem os seus suplementos, então as células também começam a morrer por falta de nutrientes, tá? Isso não é bom. Então, olha só um exemplo. Aqui uma célula com 70% de confluência, uma célula com 90% de confluência e uma célula com 100% de confluência. Não é legal chegar a esse momento, não. A maior parte da literatura nos pede para realizar a tripsinização ou realizar o subcultivo nessa etapa, quando as células estão em 90% de confluência. Eu consigo ver alguns espaços ainda da placa, tá vendo? Sem a minha célula, sem célula. Outro exemplo, 10%. 30%, 50%. Gente, e dependendo do seu tipo celular, se a sua célula estiver bem adaptada, esse processo de 50%, 90% pode durar tipo 24 horas só, tá? Então tem que tomar muito cuidado, ficar muito de olho, checar as linhagens diariamente para poder ter noção de como essas células estão. Bom, e aí? Minhas células chegaram em 90% de confluência. Chegou aquele momento em que eu penso assim, bom, para o bom cultivo celular, o que eu faço agora com essas células em grande quantidade? Então, eu vou examinar para a saúde, está tudo saudável, está bonitinho. Eu preciso realizar o processo agora de
tripsinização. Eu vou tripsinizar, vou subcultivar as minhas células. E para isso existe um protocolo, que eu vou mostrar para vocês agora. Como é que é a tripsinização para a obtenção do subcultivo? Toda vez que eu falar com vocês sobre subcultivo, a minha célula já está quase confluente, eu preciso de um protocolo em que eu possa passar novas células, essas células em excesso, para outras garrafas de cultivo, tá? Uma das técnicas utilizadas é a tripsinização. A tripsina, gente, na verdade você não usa só a tripsina, né? Mas ela é uma enzima que promove a digestão de proteínas adesivas da membrana plasmática das células, né? O que promove a adesão de uma célula com a outra, e as células se destacam do meio de cultura, tá? Essa solução também tem a DTA. O EDTA ele é um quelante de cálcio e magnésio que podem estar ali no meio de cultura e podem inibir a ação da tripsina, tá? Então as células vão sendo liberadas individualmente, redondinhas. Eu tenho uma foto melhor ali para mostrar para vocês. À medida que o tempo vai passando, elas vão sendo liberadas do meio, tá? Eu acho que eu tenho isso aqui mostra direitinho. Então o que eu faço? Eu tiro o meio de cultura dessa célula, aí eu coloco a solução de tripsina e EDTA, eu espero um minutinho. Eu sempre tenho que estar olhando ao microscópio, tá, gente? Por quê? A tripsina vai agindo ali. Aí quanto tempo que eu deixo? Depende, tá? Quanto você quer que haja aquela tripsina. E aí você pode ter até a ajuda de uma pipeta para poder ir raspando o meio, para poder ajudar a tirar as células que você quer. Aquele momento que você vê que realmente, não, agora já tá bom, as minhas células já tem bastante célula no meio de cultura que foram destacadas, aí o que você faz? Você vai tirar o meio de cultura, igual eu tô mostrando aqui. Tira esse sobrenadante com as células, coloca num tubo, tá vendo? Esse aqui tá usando um tubo de 50 ml. E você vai centrifugar a 4 graus Celsius, tem sem centrífuga refrigerada, tá? Você centrifuga isso, aí você vai ter o seu pellet, você cuidadosamente vai pegar aquele pellet seu, vai adicionar novo meio, vai fazer a contagem dessas células. A contagem é em câmara de Neubauer. Eu não quis adicionar isso para vocês agora, logo nos primeiros períodos, mas vocês vão ver o trabalho em diferentes disciplinas, como se trabalha com essas câmaras, né? A contagem de células nessas câmaras. Depois de contado, eu transfiro o número de células que eu quero para... Tá vendo? Para a placa de cultura. É importante, gente, que naquele momento que eu falo, olha, a tripsina já agiu o suficiente. O que eu faço? Eu pego o meio novinho, e coloco naquela solução ali. Por quê? Porque ajuda a parar a ação da tripsina. Quando eu coloco meio soro fetal, ele ajuda, né, juntamente com o meio, a inativar a proteína. Então, faz a digestão até aquele momentinho. Olha só, não é bom deixar muito tempo com tripsina porque gera danos. Então eu tenho que ter certeza que aquela célula minha que ficou, aquela que eu tripsinizei, que aquilo lá ainda vai ter células ali, né? Naquele primeiro potinho meu ainda vai ter células, naquela primeira garrafinha. Então eu tenho que colocar meio de cultura novo, limpinho, sem tripsina, para que as células voltem a se multiplicarem novamente. Naquele momento que eu centrifugo as células a 4 graus Celsius, é importante que eu jogue o sobrenadante fora e que eu ressuspenda as minhas células em um meio de cultura novo, limpinho, tá? Então, à medida que eu vou colocando a tripsina, olha só, 0 minuto. 1 minuto já começo a observar o quê? Olha só como está degradando os espaços entre as células, né? Até que em 3 minutos eu já tenho células com essa aparência arredondada, tá? Aqui é o aspecto dessas células no processo. Aqui, ó, gente, a tripsina ainda não agiu, então eu tenho células ainda aderidas. Mas essas que estão aqui são todas células que foram tripsinizadas. Elas ficam com esse aspecto redondo aqui, né? E ficam flutuando no meio de cultura. Bom, eu tô com aquela quantidade enorme de célula e nesse exato momento eu não quero fazer subcultivo. Ou então, eu quero subcultivar sim, mas olha só, eu já fiz as minhas 2 garrafinhas e eu ainda tô com célula aqui. O que eu posso fazer para não perder essas células que estão em excesso? Eu posso congelar. Vamos ver aqui, ó. Então, no momento em que eu já fiz o processo de tripsinização, chequei as células aderidas, ressuspendi as células em meio limpo. Olha só o que eu posso fazer? Congelar as minhas células. Isso é legal. A criopreservação, congelamento, é uma técnica muito legal, porque eu vou mantendo, é uma forma de manter o meu meio de cultura, de manter a minha linhagem celular. Porque
Por mais que você fique com a sua garrafa de cultura e fica ali tripsinizando e subcultivando, em algum momento essas células morrem. Como eu falei para vocês, em torno de 80 passagens, em média, que uma linhagem celular suporta. Então é bom eu ter em laboratório, porque eu também posso perder. Vamos supor que aconteceu uma contaminação nas minhas células e eu perdi aquela linhagem. Então eu preciso ter alguma de estoque. Eu faço isso tendo a minha criopreservação. A maior parte das células são preservadas a menos 196 graus por ano, tá? Que é o nitrogênio líquido, em nitrogênio líquido, tá? Gera economia de tempo, gera economia de recursos, porque também, gente, à medida que você manter muitas garrafas, manter muitas células, fica extremamente caro para o laboratório. Os meios de cultura, as soluções que são utilizadas, os filtros, né? Tudo isso é bastante caro. Né? Então, você não precisa manter aquele monte, aquela quantidade enorme de célula, mas só o essencial para o seu experimento. E para isso, gente, para a gente criopreservar, a gente usa uma substância que é chamada de DMSO. O dimetilsulfóxido, ele é um crioprotetor. Ele é utilizado para ele protege, né, as membranas celulares dos cristais de gelo. De modo que, observe aqui, quando eu faço congelamento de célula com DMSO, os cristais de gelo vão se formando entre as células, grandes cristais de gelo entre a célula e não dentro da célula. Porque olha só, se forma cristais de gelo dentro da célula, o problema é que na hora que eu descongelo, o que vai acontecer com essas células? Antes mesmo, né, gente, aquele monte de cristal vai rasgando toda a membrana celular. Então, no final do processo, quando eu tento descongelar essas células para continuar o meu cultivo, eu não consigo. Então, o DMSO ele é ideal para isso. Ele é um crioprotetor que impede a cristalização no interior das células, tá? Só que ele também ele causa dano à célula. Engraçado porque ele é citotóxico, né? Então, a gente não pode deixar muito tempo em contato. Existem protocolos já padronizados, mas de uma forma geral, o congelamento é feito lento. De modo que o que eu pego? Eu pego as células que eu tripsinizei, centrifugo e ressuspendo essas células em um meio de congelamento. Eu me lembro muito de trabalhar com soro fetal bovino e DMSO a mais ou menos 10%. Eu não me lembro, acho que é algo assim. Mas era DMSO com soro fetal bovino. E protocolos, né, gente? Cada laboratório vai ter o seu. Aí eu vou ressuspender essas células, aquele pelletzinho, no meio de congelamento. Rapidamente eu vou alicotar em criovios, que eu vou mostrar para vocês, que são são os tubos ideais para esse processo de criopreservação. Aí o que eu faço? Isso aqui tudo, gente, eu faço no gelo, tá? Aí eu corro e vou colocar as minhas células a menos 80. Então eu preciso de um freezer menos 80 primeiro. Aí ele vai ficar nesse freezer por 24 horas. Depois de 24 horas eu retiro e coloco no nitrogênio líquido. E as minhas células estão prontas. Aqui, ó, o que a gente precisa para criopreservação. Esse aqui são os criovios que eu utilizo. Tá vendo? Eles resistem, né, a essas baixas temperaturas. Aqui está o freezer menos 80. Um maravilhoso freezer menos 80, é mais ou menos assim por dentro, tá vendo que a gente vê? Então fica 24 horas nesse menos 80 e depois eu passo para a haste específica, né? Esse aqui é chamado de canister e as hastes contêm os tubinhos. Eu posso indicar, aí isso tudo é indicado, sabe? Tá em qual canister, em qual haste, em qual localização na haste, onde está o meu tubinho para eu encontrá-lo depois. E que é vendo o interior, né, de um nitrogênio líquido, de um botijão de nitrogênio líquido. Bom, e agora? Aconteceu isso. Contaminei as minhas células, vou pensar no pior cenário, tá, gente? Contaminei as minhas células, eu preciso descongelar aquela linhagem para eu poder continuar a trabalhar. Então, como é que é feito esse processo de descongelamento celular? Vamos lá. O processo de descongelamento é o contrário do processo de congelamento. Quando a gente pensa em congelar a célula, a gente congela de um modo bem lento, de modo a não formar cristais dentro da célula.
Vamos lá, então o que eu faço? Eu estabilizo um meio de meio em garrafa na incubadora, né, a 37 graus por 15 minutos. Eu preciso de um meio bem quentinho. Aí eu retiro aquele meu vial com, aqui observe, com 1 milhão de células. Tá vendo porque é importante fazer a contagem? A gente faz a contagem dessas células junto com uma substância que me deixa ver quais são as células que estão viáveis, né? Um corante de viabilidade, alguma coisa assim. E aí a gente conta as células viáveis e já coloca naquele microvio, exatamente, aquele criovio, desculpa, a quantidade exata de células que eu tenho ali. E aí eu levo esse criovio para o banho-maria a 37 graus. Gente, mas aí eu tenho que tomar cuidado, eu geralmente não deixava descongelar de tudo, sabe? Eu transferia rapidamente, quando eu via que eu tinha alguns coisinhas de gelo, eu deixava ainda alguns e colocava no meio de cultura ainda com um pouquinho de gelo, sabe? Já transferia para o meio de cultivo. Deixava por 24 horas e só no outro dia eu observava. Observe que enquanto a gente leva mais de 24 horas para poder fazer o congelamento, o descongelamento é questão de minutos. Quanto menos tempo as células ficarem em contato com a solução de DMSO, melhor. Então, quanto antes eu diluir esse material na minha garrafinha, melhor, tá? E aqui o desenvolvimento de uma linhagem após o descongelamento. Então, no início, pode parecer que as células não estão muito bem, mas eu consigo ver algumas aderidas, porque elas começam a liberar esses prolongamentos, e algumas arredondadas, porque ainda não se aderiram no meio. No segundo dia, observe como a gente já tem a formação desse tapete e a confluência às 120 horas. Quando o seu protocolo de congelamento está correto, tudo feito dentro do protocolo, é assim mesmo que você vai observar. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre boas práticas em cultivo celular, porque é essencial. A contaminação dentro de um laboratório é extremamente complicada, causa muito prejuízo, inclusive financeiro. Então é essencial que se saiba trabalhar num laboratório de cultivo celular para que seus experimentos ocorram da forma mais esperada possível. O ideal é que a disposição de tudo que você precisa ali no momento da manipulação dos cultivos esteja o mais próximo possível de você. Então a gente vê aqui o fluxo laminar, um fluxo laminar de bom tamanho, tá vendo? A pessoa utilizando os EPIs. Eu também utilizaria óculos, tá? Aqui a gente tem uma estufa de CO2, ela está próxima ao fluxo laminar, é importante para que ela possa ter um fácil acesso a tudo. Pipetas, aqui pipetas próximas a ela também, né? O banho-maria também próximos, meios de cultura, um ambiente extremamente limpo e organizado. Os principais equipamentos de proteção individual para cultivo celular são óculos, luvas, jaleco. É bom que você use sempre os seus sapatos fechados, viu? A troca de luvas deve ser quando você observou que houve algum procedimento que possa ter tido contaminação, trocar as luvas, o jaleco sempre limpo, não ficar reutilizando os jalecos, levar para lavar, ter sempre ele limpo, manter bancada, fluxo, todos os equipamentos limpos, né? A gente sabe que aquela poeira, o abre e fecha das portas, leva aquela poeira de cima dos móveis para dentro do fluxo, né? Pode ocorrer esse tipo de contaminação. O fluxo laminar, ele primeiro, eu vou começar a trabalhar com células. O que eu vou fazer? Eu limpo com etanol a 70%, ligo a luz UV, aí você vai ver no seu laboratório, geralmente são 15 minutos, antes e depois do procedimento, tá? Deixo ligado e só então eu vou utilizar tudo ali. E tudo que eu preciso, o ideal é que ponteiras, pipetas, o meu descarte, né? Tudo esteja ali dentro do fluxo devidamente esterilizado já no momento em que eu for trabalhar. Pipetas, ponteiras, cell scrapers, o ideal é que seja tudo estéreo, tá? Por isso que é caro trabalhar com célula, né, gente? Usou uma vez, jogou fora. O que é o cell scraper? O cell scraper é uma forma de você... Ele parece um rodinho. Então, você faz a raspagem do seu cultivo celular ao invés de utilizar a tripsina, tá? É um equipamento para soltar, deslocar as células do meio de cultura. Meios completos, aqueles que já estão com soro fetal bovino, eles têm que ser estéreis. Eu vou mostrar para vocês ali a forma que a gente prepara o meio, daí a gente filtra.
Todas as soluções que se prepara, filtrar tudo utilizando água ultra pura, tá? Filtra e alicota. É ideal alicotar, gente, porque você alicota e congela, né? Porque você não vai, às vezes você não vai utilizar grandes quantidades de meio ou grandes quantidades de soro fetal ou de solução das suas soluções de laboratório, então é importante você alicotar e ter tudo esterilizado. Essas figuras elas demonstram como eu posso limpar as superfícies externas, por exemplo, dos meus incubadores. Você ter um spray com álcool a 70% é ideal. Dentro das estufas, gente, elas têm essas placas, parece uma... como que eu posso chamar isso? Ela é tipo uma gavetinha mesmo, tá? De alumínio, e eu coloco água ali. O ideal é que essa água seja destilada. É uma água que eu tenho que ficar trocando ela de forma mais frequente, tá? Uma vez por semana pelo menos. Essa água que mantém a umidade. Antigamente, pedia-se para colocar sulfato de cobre. Eu sou da época que a gente colocava sulfato de cobre na água da estufa para evitar a contaminação por fungo, porque sulfato de cobre é ótimo para isso. Hoje em dia não se deve fazer mais, porque acaba ficando cobre em suspensão e ele pode entrar nos cultivos e contaminar as células e lesar as células, tá? Então não é mais utilizado. Existem algumas práticas, gente, a gente fala de técnicas assépticas, né, com o objetivo de manter, né, tudo estéril no interior do laboratório. Então, por exemplo, no momento que você vai abrir as suas pipetas, então abrir pelo lado de trás e não pelo lado da frente, tá? Por exemplo, aqui é algo completamente errado. Observe que a pessoa ela está abrindo a pipeta pela ponta. Isso não deve ser feito, porque você acaba manipulando a ponta, encostando na ponta e contaminando tudo, tá? Aqui está mostrando como você pipeta o meio de cultura para fazer a troca dos meios de cultura, tá? Então você vai utilizar pipetas diferentes. Aqui a gente tem um pipetador automático, isso é extremamente prático. É necessário quando se trabalha com esse tipo de pipeta. Você tem que ter o pipetador para você retirar. Outra forma é você ter pipeta Pasteur estéreo. Aí você compra sacos e sacos de pipeta Pasteur estéreis para poder retirar no meio, mas tem que jogar tudo fora, não pode reaproveitar absolutamente nada. Mesmo que você tente autoclavar, uma chance muito grande, né, de contaminação. Lembra que eu falei para você que os meios e as soluções devem ser filtrados? Outra parte cara do laboratório é você trabalhar com esses filtros, né? São filtros geralmente de 0,2 micrômetros. São filtros que não permitem a passagem nem de bactérias, nem endotoxinas, nem nada. Então você tem tanto filtros assim, que são filtros de seringa, que, por exemplo, você quer filtrar o meio direto ali na sua garrafinha de cultura, ou então você acha que seu meio contaminou, mas só um tubo, aí você vai e utiliza os filtros de seringa. Ou existem também esses mecanismos aqui, ó, que você compra, em que você pode filtrar 1 litro, 2 litros, né, de meio de uma vez. Geralmente é por sistema a vácuo. Você associa uma bombinha, cria-se um vácuo e o meio que está aqui não estéreo desce e aqui fica o meio estéreo, né? Esses instrumentozinhos aqui você pode tanto comprar e alguns você já joga fora, utiliza uma única vez, quanto existem sistemas que podem ser autoclaváveis, tá? Eu prefiro sempre esses sistemas aqui. Apesar de serem mais caros, né, me garantem zero contaminação, porque eu não vou utilizar mais. Então, uma vez que você tem essa quantidade enorme de meio completo, por exemplo, já filtrado, aí você alicota tudo, guarda no refrigerador. Bom, agora é interessante. A água pura, né, a água reagente, que é aquela utilizada em laboratório, ela tem diferentes graus de pureza, né? A água que a gente usa para cultivo celular tem que ter a mesma pureza que a gente usa para a biologia molecular, por exemplo, tá? A água para PCR é a mesma pureza. A gente chama essa água de água ultra pura. E esse tipo de água reagente ele tem algumas especificações, tá vendo? Com relação à resistividade, a presença de carbono orgânico, sódio e etc. É uma água tipo 1, né, extremamente pura, e você só consegue ela em laboratório adicionando por vários sistemas de filtração, não é com um sistema único, né? E aí você vai na empresa e pede, olha, eu preciso de água ultra pura, então é ela que vai desenvolver o sistema mais apropriado para o laboratório. Esse aqui, por exemplo, é por um laboratório muito pequeno. Então tem sempre, a água é a água da torneira, e você tem um pré-tratamento,
pode ser processos de filtração, deionização, e aí você já acopla o equipamento para água ultra pura tipo 1, tá? Que é utilizado no laboratório. A água, gente, é essencial num laboratório de cultivo celular. Eu acho interessante, porque tudo que se trabalha... Eu vi uma vez uma pessoa falando que você não se preocupar com a água é como você colocar gasolina adulterada, um combustível adulterado numa Ferrari. É exatamente isso. Você está utilizando ali, o seu laboratório tem equipamentos caríssimos. Você mantém as células a custo super, super alto. E aí você não se preocupa com a água, né? Que é o componente fundamental, o reagente essencial para os seus meios de cultura, para a manutenção das suas estufas, o banho-maria. Então não faz o menor sentido, né? E vamos falar um pouquinho sobre contaminação das linhagens celulares. Gente, é um verdadeiro problema no laboratório. A gente não fala quando isso vai acontecer, né? E sim como. Por quê? Porque com certeza trabalhando com linhagem, em algum momento você vai ter contaminante nela. Acaba acontecendo, gente, é muito comum, tá? Então eu posso ter contaminantes que são muito visíveis, como bactérias, eu digo microscopicamente, bactérias, leveduras, fungos, contaminação com outras linhagens celulares, e posso ter aqueles que são menos visíveis ou invisíveis, como por exemplo micoplasma, vírus, contaminantes químicos, como às vezes contamina com as próprias soluções que você utiliza para esterilizar alguma coisa que você vai colocar dentro lá do fluxo laminar, tá? E o que acontece com as células? De uma forma geral, resultam em pobre morfologia, rápida mudança de cor do meio, o meio pode ficar turvo, as células se destacam e por fim ocorre perda da linhagem, tá? E de onde vem a contaminação das minhas células? Gente, pode vir de N locais, mas a principal origem de contaminação no laboratório vem do operador. Tá? Geralmente de células, de bactérias ou da nossa própria microbiota, vamos pensar assim, tá? Então é ao falar próximo das culturas, é não utilizar luva, acredite se quiser que tem gente que faz isso, processos de pipetagem altamente incorretos, equipamentos que não foram esterilizados corretamente, a infraestrutura que não está adequada para se trabalhar com célula, tá? Os próprios meios de cultura podem vir contaminados, né? Os reagentes. Aqui alguns exemplos de cultivos celulares com contaminação. Aqui a gente tem leveduras, tá? Todas essas que vocês estão observando aqui são leveduras. Aqui são bactérias. Fungos filamentosos, já tive contaminação por fungo filamentoso, é triste de ver, gente, é uma coisa muito triste de ver. Contaminação cruzada com outra linhagem, olha que interessante, né? Aqui você tem uma linhagem e aqui você tem outra. Isso acontece, gente, em laboratório quando você trabalha inadvertidamente, né, com duas linhagens ao mesmo tempo. Troca o meio de uma, depois troca o meio da outra. Isso não é correto, isso não é adequado. Então, você pode ter o que a gente chama de contaminação cruzada, tá? E essa aqui é uma charge bem legal que mostra o que acontece na contaminação cruzada. Tudo estava dando certo, tudo estava indo legal, até que eles descobriram que as suas células HeLa expressavam marcadores para cromossomos Y. Né? Como, gente? HeLa, ela tem cromossomos femininos apenas, só tem X, não tem Y. Então houve a sua cultura, houve uma contaminação cruzada, né? A sua cultura tá com mais de um tipo celular ali. Isso é realmente triste. Gente, o micoplasma é um problema muito grave quando se trabalha com cultivo celular. A maior parte das contaminações ocorre por micoplasma. E por que é tão difícil o micoplasma? Porque, ao contrário de bactérias ou fungos, de outras bactérias e de fungos, né, você não tem uma substância altamente efetiva contra a micoplasma. Né? Ela é uma bactéria, só que olha que interessante, é uma bactéria muito pequena, então ela passa pelos filtros de 0,2 micrômetros e ela não pode ser detectada microscopicamente, você precisa fazer testes, como por exemplo ELISA, Nesta de PCR, cultura, para você saber que tem essas bactérias presentes ali, tá? E por não terem parede celular, elas são extremamente resistentes aos antibióticos que são utilizados. Porque, o que acontece com o micoplasma? Ele geralmente não causa mudança no meio, o meio não fica turvo,
nem sempre as células ficam alteradas, tá? Mas pode dar alteração, por exemplo, nos resultados que você quer. Vamos supor que você está cultivando uma linhagem, que você está ali com uma linhagem, por exemplo, vamos pensar de linfócitos, né? Não precisa ser aderente, uma linhagem suspensa, em que você quer avaliar a resposta imunológica do indivíduo, você retirou aquelas células do próprio indivíduo e está cultivando elas ali. E você quer avaliar a resposta imunológica quando você coloca daquele indivíduo, quando você coloca um determinado antígeno. E se elas estiverem contaminadas com micoplasma, os seus resultados não vão ser fidedignos. Em grandes laboratórios, o que se faz é monitorar continuamente a pureza dessas linhagens, né? Com técnicas como essa, ELISA, Nested, né? Grandes laboratórios precisam fazer isso, especialmente aqueles destinados à produção de biofármacos, como a gente vai ver mais para frente, tá? Bom, vamos por fim falar das aplicações do cultivo celular. Como eu falei para vocês no início, ele pode ser um sistema modelo para a gente estudar ciclo de vida, metabolismo, relação parasito-hospedeiro de um determinado organismo. Aqui, por exemplo, a gente tem cultivos celulares de Cystisospora belli em diferentes linhagens celulares, né? Aqui a gente observa presença de, pode ser esporozoítos, numerozoítos no interior de células, formando vacúolos parasitóforos, tá vendo? Aqui a gente já consegue observar o tipo de reprodução, que é por merogonia. Uma vez que eu já tenho essas células cultivadas, existem protocolos para eu fazer, por exemplo, a microscopia eletrônica dos meus cultivos celulares, eu consigo ver esse parasito como um todo, né, com toda a sua maquinaria para entrada no cultivo celular, as organelas que ele apresenta e assim por diante. É também um sistema modelo para pesquisa sobre mecanismos do câncer, validação de drogas quimioterápicas, né, como eficiência e toxicidade dessas drogas, né? E é interessante observar que a maior parte dos tumores que existem, né, já contém as suas linhagens celulares estabelecidas, imortais, então estão disponíveis comercialmente para se trabalhar, para se fazer estudos, né? Uma coisa que vem crescendo muito ultimamente é a utilização de cultivo de célula primária originária do paciente, né? Então, porque aí você tem um pool de células em que você pode fazer teste de medicamentos e tudo mais. É como se você... isso aqui, gente, é uma abordagem super interessante para que se possa fazer o paciente ele possa receber a medicação de forma bem... com certa identidade, né? De forma mais adequada, recebendo a quimioterapia mais apropriada, em que as suas células cancerígenas mais vão responder. Linhagens primárias são importantes porque elas reproduzem esse ambiente tumoral, né? De modo a células responderem de forma mais autêntica possível. É sempre em estudos pré-clínicos que essas que são utilizadas, né? Mas se já observa, já se prevê aí uma possibilidade da medicação ser personalizada para esses pacientes por meio desses modelos, né? Crescimento de vírus para obtenção de vacinas. Eu mesma falei para vocês que as células HeLAs, elas têm essa função, né? Produção de vírus para poder produzir vacina. O que acontece? Esses vírus, eles se replicam nos cultivos, há uma possibilidade de produção em larga escala. Essas células geralmente crescem em suspensão, em bioreatores, viu, gente? São como tanques muito grandes. Aqui a gente observa essas células, né, em suspensão. Então, como que esse processo ocorre? Então, como que ocorre isso, né? Aqui, essa figura, ela demonstra como se obtém, por exemplo, da vacina trivalente, a vacina influenza, né? Geralmente é a Organização Mundial de Saúde que define as cepas que devem ser, escolhe as cepas para a produção das vacinas, né? De acordo com a prevalência delas mesmo na população. Uma vez que a Organização Mundial escolhe, essas cepas são separadamente cultivadas em células, em suspensão, como foi demonstrado aqui. Depois os vírus eles são recuperados desse sobrenadante por processos de centrifugação, de filtração, né, cromatografia, e tudo isso permite também a eliminação dos debris celulares, né, separa os vírus do restante das células, dos componentes das células, né? Aí depende, por exemplo, vai ser por vírus inativado, vírus morto, então por
os pedaços do vírus, né? Então, existem protocolos específicos para se criar cada uma dessas condições. Por exemplo, você vai fazer a disrupção dos vírus, então, somente o que é como é para o vírus influenza, né? Você tem partículas virais. E daí eles produzem essas partículas virais todas separadamente. Então, por exemplo, você tem 3 cepas, cada uma é produzida e purificada de forma separada, daí se junta para poder fazer a vacina, tá? E isso em grande escala, né, gente? A gente está falando, como eu disse para vocês, em grandes reatores. E aqui outros exemplos, a vacina do HPV, ela é produzida assim também, vacina polio, né? Como eu disse anteriormente. Produção de medicamentos, né? Eu não vou explicar o processo da expressão, de como é possível, mas acreditem em mim, essas células elas passam a expressar por meio de protocolos específicos, né, proteínas recombinantes para uso terapêutico. Por exemplo, uma célula passa a expressar uma proteína que depois vai ser purificada e vai virar um medicamento. Tá? Existem em torno de 140 proteínas recombinantes que estão disponíveis para uso terapêutico hoje em dia. Tá? A maior parte dessas proteínas elas são expressas por células HCO. E por que é tão importante quando a gente fala em expressão de proteína recombinante que isso seja feito em célula, especialmente célula eucariótica? A gente viu, né, que essas células eucarióticas, elas têm toda uma maquinaria, lembra? Retículo endoplasmático rugoso, depois complexo de Golgi, que fazem todas aquelas alterações, modificações pós-translacionais, como glicosilação, fosforilação. Então, as proteínas, elas são o mais próximo possível das proteínas encontradas em humanos. Isso gera uma baixa homogeneidade, né? Como elas são muito semelhantes à proteína humana, então gera quase nenhuma resposta imunológica. Então, são medicamentos que produzem medicamentos de forma segura. E a gente tem que lembrar que a gente fala de terapia molecular, né? Essa é a terapia molecular. É importante a gente falar que isso é produzido em alta escala. Aqui eu mostro para vocês alguns exemplos de proteínas que são recombinantes, o nome do produto, tá? A indicação para qual tipo de doença que é a companhia, data da aprovação. Então a gente vê que isso aqui é um negócio e muito, muito lucrativo, né, gente? Eu vou explicar para vocês, falar rapidamente para vocês do tipo de alteração. Por exemplo, para a doença de Gaucher, a doença de Gaucher ela é uma doença de depósito, né? O que acontece? Os indivíduos com doença de Gaucher, eles têm uma alteração cromossômica, mais precisamente no cromossomo 1, no gene de uma enzima que se chama glucocerebrosidase. Essa glucocerebrosidase, ela não é produzida ou é produzida de forma anômala. E por que essa enzima é importante? Porque ela ela quebra os glucocerebrosídeos, que são produzidos lá no lisossomo, um tipo de lipídio que é produzido lá nos lisossomos. Se essa gordura ela não é clivada adequadamente, ela passa a se acumular nas células. Então, nesses indivíduos, eles têm acúmulos dessas células, dessas gorduras, eles têm acúmulos dessas gorduras onde? Na medula óssea, nos ossos, onde mais? No fígado, no baço e em alguns tipos até no sistema nervoso central. Então existem subtipos da doença, né? Alguns indivíduos têm pouquíssimo tempo de vida, mesmo tendo a terapia, mesmo com a terapia, e muitos têm uma sobrevida ótima com o uso da terapia enzimática. Aí eles fazem uso da medicação, por exemplo, a cada 15 dias ele toma a injeção, não é uma injeção, desculpa, é uma medicação que você dilui no soro, e ele faz essa terapia de reposição enzimática a cada 2 vezes por mês, né, de 15 em 15 dias. Então, vem o frasco, gente, com a proteína recombinante lá, liofilizada, prontinha, para poder ser utilizada para o indivíduo. Você só faz a reconstrução dela com água ultra pura e aí você já utiliza no paciente. Gente, e deu uma sobrevida absurda para os pacientes com Gaucher. Esse é só um exemplo, né? A medicação é produzida por um laboratório chamado Genzyme. Se eu não me engano, a medicação se chama... mudou de nome algumas vezes, acho que é Cerezyme. Eu não tenho muita certeza, mas é algo assim. Bom, então aqui a gente vê, por exemplo, como que é produzido em grande escala esses medicamentos. A gente fala biofármacos.
Bom, como que se produz então em alta escala? A primeira coisa que se faz é o desenvolvimento da linhagem que você quer, para que ela possa expressar a proteína que você quer, a proteína recombinante. Então, não vou entrar em detalhe nesse processo, mas é chamado de transfecção, em que você pega o gene de interesse, o gene por exemplo, o gene para glucocerebrosidase, que é aquela enzima que está faltando no paciente. Aí, o que você faz? Existe todo um protocolo para você transfectar células. Então, esse gene vai ser incluído no cromossomo, né, no material genético da célula cariótica. Você depois seleciona todos os clones celulares que têm o gene específico que você quer, porque só quero aquelas células que vão expressar o gene, que pegaram o gene, vamos dizer assim, tá? Que tem o gene que eu tentei incluir. Por exemplo, o gene da glucocerebrosidase. Uma vez que eu consigo isolar apenas as células que eu quero, também com protocolos adequados, eu passo a produzir aquela proteína em grande quantidade. Né? Então eu preciso desenvolver o meio de cultivo, determinar qual é o tipo de bioreator mais utilizado para que eu produza em grande quantidade. Então eu vou desenvolver o processo. Aí eu começo a produção do processo em larga escala, vejo qual é o processo de purificação. É um processo de purificação que tem que ter alto rendimento, porque se for muitas etapas e nessas etapas eu for perdendo o material, não vale a pena o custo. Tá? E isso, gente, é caro e leva tempo. Observa aqui, em média, 12 meses, desde o desenvolvimento da linhagem até a produção daquele produto. Então a gente tem que lembrar que aquele produto tem que passar por vários testes pré-clínicos, depois clínicos, para então ser dispostos, né, para a população. Aqui está a bibliografia, gente, do que eu utilizei para a aula. Eu espero que vocês possam entender direitinho. Eu estou disponível para qualquer dúvida. Essa foi a nossa última aula do módulo da disciplina de Biologia Celular e Molecular. E eu espero que todos tenham uma ótima semana. E estudem bastante. Até mais!